Salve povo do samba, salve amantes da cultura popular, salve a todas as pessoas que amam a arte das mais várias formas. Eu estou aqui ao lado de uma pessoa na qual eu tenho uma admiração gigantesca e a gente está para bater um papo a respeito da abertura do CONASAMBA. Muitas pessoas vieram até mim e ficaram curiosas de como é que foi construída essa abertura. Elas também queriam entender sobre o Sankofa. E é lógico que eu tinha que estar ao lado da pessoa que materializou essa ideia. Então eu estou aqui ao lado de Andréa Zaida. Quero dar as boas-vindas para a Andréa. E eu queria primeiro que tu desse as boas-vindas para quem está assistindo esse vídeo aqui. Oi, Jeff. Oi. Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Para quem de repente vai assistir esse vídeo e não conhece, eu sou Andréa Zaida, sou arte educadora, sou uma artista que escolheu realmente assim, uma escolha de vida, a arte como forma de vida, e fui convidada, né? O Jeff, esse cara que ama, tá descobrindo, tá pesquisando, e graças a Deus conheci ele e ele teve a ideia, vou falar com a Deia, para contar para ela a ideia que eu quero para abrir o CONASAMBA, né? Esse evento maravilhoso que, nossa, né, chefe? E o ano passado eu não consegui participar porque eu estava viajando, estava em curso. E aí esse ano eu tive a oportunidade pela primeira vez, não só de estar dentro ajudando o Jeff, mas poder assistir as palestras. Que fantástico! Que presente o CONASAMBA em Floripa, na nossa Ilha da Magia. Que presente! Então o Jeff veio, me chamou meio que no improviso, na correria, porque organizando essa loucura toda, eu entendo porque eu também sou assim, mas ele, nossa, olha, CONASAMBA, se tivesse que dar um nome, chamem CONASAMBA Jefferson 2025, porque esse menino trabalhou, tá, gente? E nessa correria ele, ideia, preciso falar contigo para ver se tu pode me ajudar para concretizar uma ideia. E aí, gente, quando ele me contou... E para contextualizar um pouco mais, né, o que acontece? Todo CONASAMBA ele tem um tema, e o tema desse ano do CONASAMBA foi Sankofa, o nosso futuro ancestral. Então, para quem não conhece, o Sankofa é uma filosofia dos povos africanos de Gana. O Sankofa é um adinkra, é uma espécie de símbolo. Tem vários adinkras, vários símbolos, mas um deles é do Sankofa, que ele é um pássaro representado, né, por um pássaro que tem os seus pés fincados na terra, com a cabeça voltada para trás. Esse era o tema do CONASAMBA. E conversando com o presidente Cachito da FENASAMBA e com o presidente Joel, eu fui até eles e falei, eu gostaria muito de poder, por causa de ter sido impactado por esse tema, de poder criar uma abertura para o CONASAMBA. E tinha que, como proposta, ter o Sankofa como o protagonista dessa história, de contar essa história. E aí eu fui pesquisando, né, já conheço um pouco, até uma filosofia do Sankofa, de você voltar para o passado, e é muito importante para as pessoas negras e pessoas não negras entenderem o porquê do voltar ao passado. Quando se volta ao passado, a gente não fala do passado voltado ao sofrimento, pautado na escravidão. O nosso passado é muito antes disso. Ele é tão ancestral que ele volta para o continente africano. Esse berço do conhecimento, esse berço da humanidade, esse berço da ciência, esse berço da tecnologia, e a gente queria materializar isso. Então pensei, vamos usar o Sankofa como esse protagonista para contar essa história. E eu, como adoro enredos e sambas de enredos, eu fui olhar o enredo da Mocidade Alegre de 2016, que é um enredo que se chama Aiô, a força ancestral do samba, que é uma história que conta o surgimento do orixá da música. E aí eu então quis unir essa filosofia do Sankofa com o mito do orixá da música. E quando eu pensei nisso, eu falei assim, não, eu tenho que chamar uma pessoa que pudesse materializar essa ideia usando a dança, usando o ritmo, usando o corpo. E aí eu sou brindado por ter Andréa Zaida, que de pronto assim eu fico muito feliz, né, que a vida nos dá muitos encontros e traz muitas pessoas legais para nós. E o que eu fiquei muito feliz e muito emocionado que a Andréa em nenhum momento titubeou em dizer não. Ela assim, eu topo. E aí agora eu passo a bola para a Andréa de falar para ela assim, né, Déia, como é que foi de tentar materializar essa ideia
para a parte de coreográfica, até de chamar bailarinos e tudo muito a poucos dias do evento. Então eu queria que tu contasse essa saga, num curto espaço de tempo, ter materializado tudo isso que foi tão brilhante lá na abertura do Conasamba. É bárbaro tu dizer que foi brilhante, né? Para quem trabalha com arte, com o corpo, com a dança, a gente se exige muito, né? Então, quando o Jeff veio falar, eu não tenho por que estar mentindo aqui para vocês. Eu não sabia da história. Só que quando ele me falou a palavra Sankofa, isso já foi muito forte para mim. Eu falei para ele, me fala mais sobre isso. É um pássaro que ele tem os pés fincados no chão, com a cabeça voltada para trás e um bico, com um ovo no bico. Só que como a gente falou, a gente não tinha muito tempo. Era loucura, eu sou aqui do norte da ilha, ali do centro, ele trabalhando lá, eu aqui. E aí ele começou a me passar textos e a gente não tinha muito tempo de eu me aprofundar na história. Então eu falei para ele, Jeff, me conta como é que tu vê isso no palco, como é que tu imagina essa abertura. E aí ele começou a me mandar material e me dava bases e eu pesquisava um pouco também, só que o tempo passando. E aí a gente fez uma reunião e aí a gente começou a dizer quais os personagens dentro dessa história. O que em tão pouco tempo, para a gente montar isso, para a gente concretizar isso, como é que a gente pode fazer isso rapidamente e pelo menos instigar as pessoas que vão estar lá assistindo a ficarem curiosas como eu fiquei e dizer, eu quero saber mais sobre isso. Então a ideia foi essa, eu disse para ele, eu topo para a gente fazer uma performance artística para instigar quem está assistindo. Porque a gente não tem tempo de realmente mostrar a força disso que tu tá me mostrando, assim, dessa história, desse personagem, desses personagens, né? E aí a gente começou, vamos trabalhar com quantos personagens? Aí no teu texto, eu acho que eram 7, né? 7, 8. A gente não teve como conseguir 7, 8 pessoas pra gente montar essas 7, 8 pessoas juntas e colocar no palco. Aí puxa daqui, puxa dali, eu tenho meu grupo de dança, mas a gente queria trabalhar com pessoas pretas, né? Com os personagens negros para estar bem dentro da história. E aí a gente começou a chamar um, comecei a chamar outro e tentar linkar o horário e a gente conseguiu. Esses personagens que vocês estavam lá, esses bailarinos, esses artistas que estavam lá, que deixar bem claro para vocês, assim, existiam pessoas ali que já estavam dentro da arte, que já trabalham com isso, que já estudam isso, né? E pessoas que estavam ali mesmo para ajudar. Que amam, que estão sempre vendo o nosso trabalho, que seguem. E aí a gente começou a montar, teve várias histórias. Vai ter isso aqui também, vamos trabalhar com esse material. Não vamos, porque não vai dar tempo de fazer, ou a gente não consegue. Aí pensamos também em trabalhar entrar em contato com algumas escolas para ver se a gente conseguia figurino. E a gente até entrou, a gente até teve pessoas que quiseram ajudar, mas aí também não encaixava. Eu sei, Jeff, que o que nós conseguimos fazer juntos, para mim foi bem emocionante, porque eu não quero só o que a gente fez. Eu quero agora realmente estudar profundamente e fazer dessa abertura mínima que a gente botou ali, que já foi tão forte, fazer ela ser muito grande e realmente a gente mostrar essa força, assim, sabe? Mas o nosso trabalho foi um trabalho a qual a gente queria passar a energia dessa história, que é muito forte. A minha preocupação maior era a questão do respeito perante essa questão das matrizes africanas, de tudo isso que o mundo vive hoje. Eu falava o tempo inteiro pro Jeff, eu não posso me aprofundar muito porque eu não entendo muito. Por exemplo, né? A gente ia lá e pesquisava os orixás e aí eu queria que as pessoas, em nenhum momento, que a gente sabia que era um evento a qual ia ter muitas pessoas ali que são da matriz africana, que entendem muito, né? Que a gente não teve como estar entrando em contato para ajudar, mas aquilo ali era uma intervenção artística que a gente queria muito respeito. Muito respeito perante quem estava assistindo, dizer, eu estou entendendo e tá cabendo ali, né? Um Oxalá, tá cabendo ali um Oiá, a coisa tá funcionando. Essa era a nossa maior preocupação. E eu acho que a gente conseguiu, de certa forma,
porque as pessoas vieram perguntar, né, e querer saber de todo esse processo, assim. E esse processo, ele é um processo que ele não acabou, né? Ele foi jogado ali, jogado que eu falo assim, que a gente conseguiu passar para as pessoas essa energia, instigar essa história, querer saber mais dessa história, e houve o respeito, né? Eu acho que todo mundo conseguiu entender que o que a gente quis passar realmente foi dizer, olha só quanta coisa que a gente ainda tem que aprender, quanta coisa tem e a gente não sabe. E eu vejo, né, como a arte tem esse papel de fazer com que o espectador, de alguma forma, seja participante da história. Porque foi contada uma narrativa, né, os personagens principais eram Sankofa, que ela representou lindamente. Quando ela entrou no palco, assim, ela começou a fazer aquele giro. Assim, eu fiquei assim, impactado, assim, hipnotizado, porque o giro é algo ancestral também, sim, sabe? E então, o pássaro, né? Essa força, essa exato, coisa da leveza de voar. Eu sempre falo assim, André, se tu fosse um bicho, quem tu queria ser? Uma águia. Olha só. Porque essa coisa do da voar, liberdade, da liberdade, isso. E um trabalho que a gente fez, Jeff, que tu estava junto, em nenhum momento eu quis que a gente ficasse coreografado, né? Que a gente dissesse assim, ó, aqui vai ser essa movimentação aqui vai ter tanto tempo aqui, dançado, tanto tempo ali. A gente passou por esse processo. Só que a gente não tinha esse tempo de estar ensaiando, de estar, né? E a gente trabalhou muito nessa questão do improviso e da gente estar interligado. Uma dança aqui e a outra ali. E aí só gira na hora de ter ido, assim, nunca fica duas de um lado, assim. Sempre tem que ter o palco meio que uma aqui, uma ali, o palco cheirão, todo mundo no mesmo lugar. Eu cobrava muito de todos nós ali dançando, de todos nós ali tentando chegar nisso, que a gente estivesse muito ligado no outro, que a gente improvisasse, que a gente pesquisasse o personagem que a gente estava fazendo e que a gente tinha que estar com essa energia, porque ali a história de uma energia, né? Quando tu fala ali do chão, da onde começa tudo, tanto que a gente dançou descalço, né? A gente tinha que estar conectado. E foi o que aconteceu. A gente estava tão conectado que teve as intervenções, teve algumas coisas que não puderam acontecer e não foi visto por quem estava assistindo, porque a gente trabalhou dessa forma. Ó, não pensa muito que se não der certo aqui, a gente se movimenta, a gente se olha e a coisa vai sair. E a arte, ela é muito pedagógica nesse sentido, né? Porque quando é contada essa narrativa, e aí aparece um personagem, aparece outro, né? O legal ali, por exemplo, que até esse vídeo, na verdade, essa conversa nasceu de pessoas que procuraram, né? Elogiando o trabalho, mas querendo entender um pouco mais. Muitos queriam entender, né? Que essa filosofia do Sankofa, outros também vieram perguntar quem era Alkebulan. O personagem não apareceu, mas o personagem foi falado. Que Alkebulan é o nome do continente africano original. E a gente tinha ideia de mostrar. Isso. Mas acabou. A gente tinha ideia de colocar... Tu vai falar? Não, né? Não Não. Foi isso para um outro momento, né? Isso. Para não estragar a surpresa. Mas vê, ó. Quem era Alkebulan, né? Então, Alkebulan é o nome do continente africano original, né? E foi os colonizadores que colocaram o nome de África. E Alkebulan é mãe da humanidade. Então, é muito interessante. Depois aí você vê o pássaro Sankofa com o Aiô, que estava aprisionado no tambor. Ouviu o tambor com seu poderoso som. Dentro dele estava aprisionado Aiô, criatura divina da linhagem. Os orixás que tem esse papel de propagar essa música, que é a música que faz parte da nossa identidade cultural, que é o samba. Isso é um espetáculo. Né? Então, isso aqui que a gente está fazendo agora é mais ou menos um resumo da proposta. E para finalizar, Déia, eu queria que você pudesse mencionar quem foram os artistas que tiveram contigo e que toparam esse desafio e que em menos de 10 dias, sei lá, menos, conseguiram fazer com que aquela ideia que estava, né, de uma ideia se tornar algo tão potente ali que pudesse até fazer com que mentes e corações me procurassem depois para poder explicar um pouco mais. Então, a gente finaliza com que mencionasse as pessoas que
pegaram junto com a gente? Então, a gente começou, eu meio que chamando algumas pessoas que eu conhecia dentro do carnaval mesmo, né? E aí fiz um grupo, e aí a gente começou a pensar nos horários, só que aí não começou a bater, então ficou realmente quem a gente conseguiu, na maioria, se encontrar, né? Então, a gente tem a Lauara, que ela é uma aluna minha de muitos anos, né? Tá desde os 8 anos comigo, que é uma mulher preta, estava comigo. Tem a Giovana, que é uma artista maravilhosa. A Giovana é uma artista que ela faz brincos, colares, é uma blogueira fantástica. Temos o Kaique, que é o menino que é o mestre-sala, o segundo mestre-sala da Coloninha, um artista maravilhoso que faz artes cênicas completo. O irmão nosso preso. Temos o meu primo, o meu primo, o Matheus topou, né? Topou o desafio topou também. O desafio, me ajudou Todos muito. toparam, mas... O rei ficou intrigado com o formato daquele objeto. Sua intuição e a Temos o Bruno, que foi é o nosso Ogan, percussionista. Teve o percussionista. Exu me avisou. Temos a Lavínia, que também já dançou comigo, que é uma mulher preta também maravilhosa, que eu sou admiradora, que também topou e veio com a gente. Que aí a gente fez esse montante, eu falei, então todos, né? Sem contar do nosso apoio técnico também, Marlise. Tem a nossa Mar. Conhece a Marlise? Conheço. Então, a também Mar que deu fez aquele... todo, E depois deixou lá as filmagens maravilhosas, os registros, exato, né? E agora tá fazendo de novo, né? Tá. Isso. Então, assim, ó, a gente não quer só agradecer esse povo, né? Maravilhosos que toparam, vieram mesmo com a gente, mas também todos aqueles que, de certa forma, disseram, Deia, eu quero participar, mas acabou não dando certo agora. Mas nada acabou, né, gente? Pelo contrário, tá só começando. Eu acho que isso nos instigou, né, a que... Por isso que eu sou grato mesmo, eu falo que a vida nos presenteia com muitas pessoas legais. Então, assim, a Deia aparece com toma para si essa proposta, e acho que a partir de agora a gente tem um caminho bem legal aí, torcendo para que seja muito promissor, para a gente continuar nessa pegada aí, voltada para as nossas raízes, né, Deia? Agora a gente já sabe como é que a gente trabalha, né? A gente vai se cobrar mais, né? Exatamente. Gato, muito obrigada e parabéns. Parabéns porque pela primeira vez que eu participo do Cona Samba foi fantástico. Agradecer toda a equipe, né? Liesp, todos, assim, todos da hierarquia, daqui até aqui. Mas dizer que parabéns porque eu fiquei mais perto de ti, eu sei o quanto tu correu atrás para dar certo. E assim, ó, para quem participou, eu tenho certeza, foi um aprendizado absurdo da gente agora querer onde quando a samba for, a gente querer ir atrás. Obrigada, tu é fantástico. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Terminamos aqui então. Deixa eu dar um beijo nela para finalizar. Obrigada, gente. Beijo! Tchau, gente.